Imagine um universo onde um par de óculos ultrafinos e um jogo de realidade virtual se tornaram parte da rotina de milhões de pessoas ao redor do mundo. Esse é o fio condutor do livro Warcross, de Mary Lou, autora de sucessos como as trilogias Legend e Jovens de Elite, sobre o qual conversamos logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. A editora Roku selecionou eu e alguns outros parceiros para receber o PDF de Warcross, o novo livro da escritora sino-americana Mary Lou, pouco antes da chegada dele às livrarias, para que a gente pudesse avaliar e também sortear um exemplar para os nossos seguidores. Por isso, durante esse vídeo eu não vou ter o livro físico para mostrar para vocês, mas eu vou botar a capa aqui do lado para que vocês conheçam. E pouco antes do final do vídeo, a gente fala sobre esse sorteio que vai rolar, tá ok? Em Warcross, somos apresentados a Emika Chen, uma hacker de 18 anos que trabalha como caçadora de recompensas, capturando pequenos infratores que a polícia não tem mais tempo de cuidar diante do crescimento da atividade criminal nessa sociedade futurista. Com o aluguel e muitas outras contas atrasadas, Amy precisa desesperadamente conseguir dinheiro para evitar ser despejada e enxerga no evento de abertura do campeonato oficial de Warcross, o jogo de realidade virtual que virou febre em todo o mundo, uma forma de conseguir o que ela precisa. Mas, ao tentar hackear a partida para roubar um item valioso, ela acaba expondo acidentalmente sua identidade para milhões de espectadores. Apavorada e acreditando que vai ser presa por essa infração, ela recebe uma ligação de seu grande ídolo, Hideo Tanaka, o jovem que, aos 13 anos, inventou os óculos Neuralink e o jogo Warcross, que rapidamente se tornaram parte do cotidiano de todo ser humano ao redor do mundo. Uma revolução tecnológica bem parecida com a vista quando os smartphones chegaram ao mercado. Hideo apresenta a ela uma proposta de emprego em Tóquio: descobrir quem é Zero, um misterioso usuário que estaria planejando um ataque em massa contra o Warcross e seus milhões de usuários no dia da cerimônia de encerramento do campeonato oficial. Mas, ao aceitar o trabalho, Amy não faz ideia de que está entrando em um jogo muito perigoso, que trará consequências bem reais na vida fora da realidade virtual. Depois dessa sinopse, não tem como deixar de pensar no quão oportuno está sendo a chegada de Warcross às livrarias brasileiras, que tem um enredo que remete diretamente ao visto no grande sucesso de bilheteria Jogador Número 1, adaptação da obra de Ernest Cline, e que pretende atender a demanda de fãs sedentos por histórias parecidas. Mas, apesar de trabalharem basicamente com o mesmo tema, a realidade virtual se sobrepondo à vida real, estruturalmente os dois livros são bem diferentes. Warcross não é uma obra referencial à cultura pop, ele não busca conquistar a empatia do leitor através de elementos nostálgicos. Mary Lou cria toda uma ambientação high-tech para essa obra, transformando uma premissa não exatamente original em um verdadeiro tributo ao eSport, fazendo do jogo Warcross uma alegoria do futebol. Isso fica mais claro quando a gente observa que o campeonato mundial de Warcross gera uma audiência global do mesmo nível de uma Copa do Mundo de futebol. Portanto, nesse futuro cyberpunk idealizado por Mary Lou, o eSport substituiu o esporte tradicional em nível de importância global, uma realidade que não chega a ser tão absurda se a gente pensar no respeito conquistado por essa modalidade nos últimos anos. Warcross tem 31 capítulos divididos em 320 páginas e é todo narrado em primeira pessoa, pela perspectiva de Emika Chen, uma personagem muito bem desenvolvida e que rompe com o estereótipo de mulher objetificada ou de donzela em perigo no universo gamer. Mary Lou desenvolveu aqui uma protagonista feminina de personalidade marcante, independente e destemida, que se destaca num meio predominantemente dominado pelo sexo masculino. Mas a autora também desenvolveu personagens secundários bem interessantes. O próprio Hideo é um deles, um personagem que tem essa personalidade misteriosa, que parece o tempo todo estar escondendo alguma coisa, mas que aos poucos vai se revelando no desenrolar da trama. E o próprio Zero, que carrega esse mistério sobre sua identidade e os planos que pretende executar. É uma história eletrizante, uma leitura fluida e envolvente, que com certeza vai ser devorada, especialmente por aqueles
leitores que são fãs de games e esportes. Mas isso não quer dizer que o Warcross seja indicado apenas para gamers. Eu, por exemplo, não sou e em nenhum momento me senti perdido ou pouco envolvido pela proposta do livro. Sem contar que os episódios que relatam as partidas do torneio de Warcross são muito instigantes e sinceramente me deram até vontade de jogar alguma coisa parecida. Mas o Warcross não está isento de clichês de gênero comuns aos livros voltados para o público jovem adulto. A gente tem aqui a famosa jornada do herói, romances, revelações supostamente surpreendentes, reviravoltas mirabolantes, nada que já não tenha sido requentado à exaustão em outros livros de ficção young adult. Mas é aquilo, quando o escritor é talentoso, até o óbvio pode ganhar novas formas e surpreender, e é exatamente isso que a gente vê aqui nesse livro. A Mary Lou demonstra ser uma autora muito criativa e habilidosa, que consegue inserir elementos que desviam a atenção do leitor e em alguns momentos até impedem que a gente chegue a certas conclusões antes da hora. Mas eu não posso falar muito sobre isso, porque senão eu estaria estragando a experiência de leitura que esse livro pode proporcionar. Por isso, depois da despedida nesse vídeo, eu vou abrir um espacinho para conversar um pouco sobre o final do livro com alguns spoilers, tá bom? Warcross é o primeiro livro de uma duologia, portanto, como é de se esperar, ele guarda em seu final ganchos para uma continuação, mas ele não é um livro que deixa o leitor sem respostas, pelo contrário. Quando a gente chega na reta final, as perguntas que norteiam a proposta desse primeiro volume são sim respondidas. E nas últimas páginas, em meio à intensa descrição da final do campeonato de Warcross, Mary Lou começa a soltar as pontas do que deve direcionar o segundo livro, finalizando com revelações que não são exatamente originais, impensáveis, mas que naquele momento não são cogitadas por quem está lendo. E isso faz com que o leitor se surpreenda, deixando aquele gostinho de quero mais, que é muito importante quando se propõe a continuar uma história. Então chegamos ao momento que muitos estão interessados, que é saber sobre o sorteio do exemplar desse livro que vai ser realizado em parceria com a editora Rocco. É muito fácil participar, basta apenas preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo e, claro, ser inscrito no canal Cultura e Ação. O resultado vai ser divulgado em um vídeo aqui no canal no dia 25 de maio, dia da toalha, dia do Orgulho Nerd. Tá bom? Boa sorte para vocês e agora eu me despeço de você que ainda não leu o livro, porque o vídeo vai continuar por mais alguns minutos, onde eu vou conversar sobre o final, vou trazer alguns spoilers, então eu acho que não vai ser muito legal para você que ainda não teve contato com a história. Por isso, se até esse momento você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, a partir de agora eu vou fazer comentários sobre o que eu achei da conclusão do livro, portanto terá spoilers, siga por sua conta e risco. No início do vídeo eu comentei que eu acho que a Mary Lou é uma escritora muito habilidosa porque ela soube inserir elementos ali na história para desviar a atenção do leitor. Eu acho que um dos principais elementos que ela inseriu nessa história foi esse romance do Hideo com a Amy, que já é meio previsível desde o primeiro capítulo, quando ela começa a falar que tem uma grande admiração pelo cara. Isso já fica piscando ali na história. Vai ter um romance entre esses dois e, dito e feito, acaba acontecendo no decorrer da história. No início do livro, quando vem aquela explicação de como funcionam os óculos Neuralink, eu fiquei pensando que tipo de poder esse equipamento poderia estar exercendo sobre o cérebro do usuário. E até cheguei a desconfiar de que esse Hideo não era um cara tão inocente assim quanto parecia. Afinal de contas, ele é meio misterioso, né? Só que as coisas vão se revelando, você vai conhecendo outras nuances do personagem, a história vai se desenvolvendo e focando na caçada ao Zero, e eu simplesmente fui deixando esses pensamentos de lado. E tal qual foi minha surpresa, no final a gente descobre que o Hideo o tempo todo tinha um plano para controlar as mentes dos seres humanos com a finalidade de erradicar a violência na face da Terra. E aí na hora que eu li isso, eu pensei, putz, eu tava com isso na cabeça, sabe? Mas é aquilo, a Mary Lou soube manipular a atenção do leitor e direcionar exatamente para o que ela queria. E um outro fator que eu acho que ela plantou ali na história, sem a intenção de esconder que se tratava de um clichê, foi aquela revelação que acontece lá pelas tantas do livro,
motivo de que o Hideo tinha um irmão que desapareceu quando era criança. E assim que eu li isso, eu tive certeza absoluta que o Zero era o Sasuke. E aí eu fiquei naquela expectativa, esperando o momento em que a autora finalmente ia revelar dentro da história que o Zero era o Sasuke, ao mesmo tempo em que eu ficava tentando imaginar qual era a motivação, o que estaria levando o Sasuke a querer se vingar do Hideo. E, na verdade, o Zero não era o vilão, ele era o cara que estava tentando impedir que o Hideo conseguisse colocar em prática esse plano absurdo, né, de querer controlar todas as pessoas. E assim como a Amy, eu também fiquei pensando a respeito dessas motivações do Hideo que levaram ele a essa atitude drástica de limitar o livre-arbítrio do ser humano para poder estancar a violência. Até onde isso estaria impedindo nós de sermos humanos? Isso automaticamente me remeteu também à conclusão do filme Watchmen. E as duas situações, na minha opinião, podem ser resumidas em um único ditado popular: de boas intenções, o inferno tá cheio. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.